Pronto. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai fazer a correção da página 106, 107, questões 4 e 5. A questão 4 e 5 era de outro slide, tá? Mas segue a mesma linha de raciocínio do slide que a gente acabou de ver. Então, vamos lá começar com a primeira questão, página 106. Fala o seguinte: uma gota de água fornece uma imagem invertida de cabeça para baixo da paisagem à sua frente. Como você vê na foto lá? Com quais estruturas do olho essa gota pode ser comparada? Então, como a gente tinha estudado, se você for observar a gota d'água, ela vai inverter a imagem, né, da flor, juntamente com a imagem mais ao fundo, vai inverter de cabeça para baixo. Então, como é que a gente pode comparar isso em relação ao nosso olho, né? A gente pode perceber, né, pode comparar isso ao conjunto formado pela córnea e lente do olho. Vocês vão analisar lá no slide, que eu falo bem direitinho, que a córnea e a lente do olho, né, vão focar os raios de luz justamente lá na retina para poder essa imagem ficar invertida. E a lente do olho, anteriormente, era chamada de cristalino, tá? Hoje, usualmente, não recebe mais esse nome. É lente do olho, não cristalino. Então, esse nome aqui, ele já não existe mais na ciência. A questão 2. Alguns componentes de uma máquina fotográfica digital têm uma função comparável à de uma parte do olho. A de uma parte do olho humano. Em seu caderno, relacione cada um dos componentes nomeados na máquina fotográfica esquematizada ao lado com a parte do olho que desempenha papel semelhante. Muita gente erra essa questão. Eu considero uma questão muito fácil, porque se você for observar essa máquina fotográfica e colocar o olho humano do lado, você vai ver que não tem muita diferença na hora de comparar. Por quê? A lente da máquina, que também pode ser comparada com a lente do nosso olho, né? A gente vê a lente da máquina, tem uma placa uma placa de proibir de estacionar. A gente vê o diafragma da máquina fotográfica que controla a entrada de luz. Então, isso aqui lembra quem? No olho humano. Que parte do olho humano controla a entrada de luz? É só prestar atenção na explicação do slide que eu falo. E, ao fundo, a gente vê a imagem sendo invertida de cabeça para baixo, lá no sensor da máquina fotográfica, né? O sensor, ele projeta a imagem, então ele capta a luz, tá? Incidente em cada ponto, e ele vai enviar essas informações para o registro na memória, que no caso seria o nosso cérebro. Então, a lente da câmera fotográfica pode ser comparada com a córnea e lente do olho, tá? O diafragma da câmera pode ser comparada com a nossa pupila, que controla a entrada da luz. E o sensor da máquina fotográfica pode ser comparado com a nossa retina, que é lá onde a imagem vai ser invertida, lembra? Pronto. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: à noite, todos os gatos são pardos. Explique esse ditado considerando a atuação de cones e bastonetes na visão. Bom, a gente sabe que à noite, com baixa iluminação, os cones eles não recebem luz suficiente para atuar na distinção das cores. Como eu havia dito, você não consegue distinguir as cores. O olho, né, na verdade, não consegue distinguir as cores num ambiente com baixa iluminação, tá? Então, os cones eles não funcionam direito em ambientes pouco iluminados ou escuros. Quem atua predominantemente nessas circunstâncias são os bastonetes, que eles não distinguem as cores, mas eles conseguem distinguir apenas as formas e os nuances de luz. Então, é por isso que os gatos são todos parecidos, né? À noite, todos parecem são pardos. A questão 4, eu tinha feito uma questão bônus, que era para vocês desenhar o olho humano, né, apontando com as setas cada parte, especificando qual a função de cada um. Só que, assim, algumas pessoas desenharam o olho
e colocaram as partes, mas não especificaram. Ou então só desenharam o olho e não colocaram as partes. Raríssimos cadernos eu vi com o olho, com as partes e com a função de cada parte. Isso é um exercício para vocês memorizarem, gente. O que é que cada partezinha dessa atua, né? Como é que vai atuar cada parte do olho. Por isso que era bom vocês praticarem, e aí vocês fazem o exercício de escrever e vai estudando ao mesmo tempo. Então vamos lá. A íris, que é a parte mais colorida do olho, pode ser verde, azul, castanho, enfim. Ou seja, a parte mais visível e colorida do nosso olho, tá? Tem como função o quê? Controlar os níveis de luz, assim como faz o diafragma, né, de uma câmera fotográfica, que foi o que a gente viu anteriormente. A córnea, que é essa partezinha transparente, meio achatada, ela fica localizada na região polar anterior do globo ocular, certo? Bulbo, não é mais globo ocular, gente, é chamado de bulbo. A córnea e o cristalino têm a função de focar a luz através da pupila para a retina, como se fosse uma lente fixa. O cristalino, que é esse azulzinho aqui, ele funciona como uma lente, né? Participando dos meios de refração do olho, sendo capaz de aumentar o grau para a focalização das imagens de perto. No caso, a acomodação visual, que a gente também vai ver no próximo slide, o que é a acomodação visual e como é que o cristalino faz essa acomodação visual para a gente focar os objetos de perto. A retina, a gente sabe que fica aqui atrás, é uma das membranas do segmento posterior do olho que tem a função de transformar o estímulo luminoso em estímulo nervoso e enviá-lo ao cérebro para que as imagens sejam lidas. E o nervo óptico, que é essa parte aqui de trás do olho, tem a função sensitiva, né? Esse nervo ele vai captar as informações através dos cones lá da retina e bastonetes também presentes na retina, que são estimulados pela luz projetada em objetos. A 4 fala o seguinte: observe as fotos, nas fotos a localização dos olhos do coelho e da onça. Letra A. Qual dos dois tem visão binocular? Que vantagem esse tipo de visão oferece a este animal? A onça, né? Porque a onça tem ambos, essa questão que é do outro slide, fala sobre a visão, mas, como eu falei, segue a mesma linha de raciocínio desse slide anterior. A onça, porque ela tem ambos os olhos na frente da cabeça e observa o mesmo objeto com os dois, né? Por isso que é visão binocular. Isso permite, por exemplo, né, avaliar distâncias ao caçar as presas. Essa é a vantagem de ter uma visão binocular na onça. A letra B pergunta: o outro animal, aquele que não tem visão binocular, tem os olhos posicionados de uma forma que oferece uma vantagem para seu modo de vida. Que vantagem é essa? Os olhos do coelho, né, estão praticamente em lados opostos, então fornece uma ampla visão dos arredores. Isso permite o quê? Perceber, na verdade, por exemplo, todo o ambiente ao seu redor e também a aproximação de predadores. Não é que quem tem visão binocular é mais favorecido do que o outro. É que ambos, né, por serem animais diferentes e terem um estilo de vida diferente, então eles possuem uma evolução diferente, tá? Então, para a onça seria mais favorável, claro, ter uma visão binocular em relação ao coelho. E a última questão, que é a questão 5, fala o seguinte: os desenhos ao lado representam a mesma cena. Num dos desenhos, apenas um dos olhos está aberto, no outro desenho, apenas o outro olho está aberto. Observe-os e identifique qual deles corresponde à visão do olho direito e qual corresponde à do olho esquerdo. Bom, se a gente for comparar as figuras, a gente vai notar que, em relação ao cenário distante e imóvel, que é o Cristo Redentor, o lápis ele aparece mais à direita na figura A, vocês observem aí no livro, e mais à esquerda na figura B. Essas evidências revelam o quê? Que A corresponde à visão que tem o olho com o olho esquerdo e que B é a visão com o olho direito. Se vocês forem fazer esse mesmo
experimenta em casa, pega o lápis, coloca na frente de um objeto imóvel, tampa o olho e observa para que lado está mais o lápis. Depois faz a mesma coisa com o outro olho. Vocês vão observar que no olho direito, o campo de visão está mais para o lado esquerdo. E no olho esquerdo, o campo de visão está mais para o olho direito desse objeto. É o inverso, tá? Não é que se você olhar com o olho direito, vai estar mais para o lado direito e vice-versa. Vocês vão observar essa diferença. Depois eu vou aprofundar essa questão aqui, tá? Vamos aprofundar como é que isso se dá. E a 7, 8, 9, 10 vai ficar para próximo slide, assim também como a correção da página 132, 2 e 3, que são as questões finais. Então é isso. Beijo, a gente se encontra na próxima.